Musicaque, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, caros ouvintes do Musicaque, música da UFPE. Hoje nós ouviremos um grupo de alunos do Bacharelado em Música da Universidade Federal de Pernambuco, o trio Barrocado, que é formado por Sabrina dos Santos na flauta transversal, Rafael Rodrigues na flauta doce e Bruno Nascimento no cravo. Este recital foi realizado durante a Semana da Música 2022, que aconteceu no fim de novembro e começo de dezembro do ano passado. Este programa que nós ouviremos trouxe 4 compositores, 2 franceses e 2 alemães, que além de excelentes músicos, tiveram importância fundamental no ensino e na análise das práticas interpretativas dos estilos em voga naquela época, ou seja, nos meados do século XVIII. E eles também tiveram importância na evolução da construção dos instrumentos de sopro. São eles Telemann, Couperin, Roteter e Quantz. Telemann, ao publicar suas sonatas metódicas, tornou possível para a posteridade entender a maneira como os músicos deveriam ornamentar e improvisar os movimentos lentos de uma sonata, por exemplo. Já Couperin, com seu método de ensino para o cravo, l'art de toucher le clavecin, fez o mesmo em relação ao cravo e ainda sobre questões de harmonia e dedilhado. Já Roteter, também com sua l'art de préludier, em que mostra como improvisar prelúdios na flauta, baseando-se em progressões melódicas e harmônicas básicas em uma tonalidade determinada. E por fim, Quantz também publicou vários tratados sobre interpretação de flauta no final do período barroco, entre eles o Versuch einer Anweisung die Flöte, Traversiere zu spielen, a tentativa de orientação para tocar flauta transversal, de 1752. Que se tornou referência fundamental para conhecer a interpretação musical e não somente a da flauta do século XVIII. Então, vamos começar nossa audição com Georg Philipp Telemann, trio sonata em Fá maior, TWV 42 F7, para 2 flautas doces, e aqui ele foi adaptado para uma flauta doce e uma flauta transversal. E essa peça tem os seguintes movimentos: afetuoso, allegro, adagio e vivace.
que falar de Telemann? O livro Guinness dos Recordes Mundiais lista Telemann como o compositor mais prolífico de todos os tempos, com mais de 800 trabalhos creditados. Mas estudos mais recentes de catálogos temáticos com seus trabalhos, publicados nas décadas de 80 e 90, têm demonstrado que Telemann, na verdade, escreveu mais de 3.000 composições, só que muitas das quais estão agora perdidas. E ele escreveu para todos os estilos então em voga, o estilo italiano, o estilo francês, e mesmo em algumas obras ele foi precursor do estilo clássico que viria a florescer no fim do século XVIII. E escreveu também para vários tipos de formações instrumentais, todos os instrumentos que eram utilizados naquela época. Bom, e agora vamos seguir com duas peças. Primeiro, um pequeno prelúdio de François Couperin, que é em Dó maior, e depois seguiremos para uma trio sonata de Jacques Roteter. É a trio sonata em Dó maior, opus 3, número 5, com os movimentos Prélude, Courante, Sarabande e Légèrement.
Musicac, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Boa tarde, caros ouvintes do Musicac, música da UFPE. O nosso programa de hoje é composto por obras tocadas durante a Semana da Música de 2022, que aconteceu no fim de novembro e começo de dezembro do ano passado. Nós vamos ouvir agora obras do recital do aluno Rafael Rodrigues, aluno de flauta doce. Vamos ouvir agora uma peça de Flávio Oliveira, é um compositor gaúcho, nasceu em 1944 em Santa Maria. E ele é compositor, pianista, regente e professor. Trabalhou na rádio da universidade como programador, produtor e apresentador, tipo eu. E também lecionou composição, orquestração, fuga e história da música. E vamos ouvir dele então essa peça que é para flauta tenor solo, flauta doce tenor solo, e depois seguiremos com uma peça para flauta soprano. Essa primeira peça se chama Ein musikalisches Brief, quer dizer uma carta musical, que ele fez para uma amiga descendente de alemães, lá no sul muita gente é descendente de alemão. E aí a segunda se chama Camila leu a carta, que justamente ele fez para uma amiga dele que se chama Camila.
Ouviremos agora uma peça de Etienne Roland chamada Luciole, para flauta doce e cravo. Etienne Roland é um compositor estadunidense, nascido em 1952 na Califórnia e estudou na França, onde ele dá aulas. Ele é de ascendência francesa, né? E hoje ele então dá aulas na Universidade de Bordeaux e tem uma carreira de bastante sucesso, com obras tocadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E ele se interessa bastante pela relação entre música e artes visuais, pela improvisação e pela música indiana e seus instrumentos particulares. E alguns desses interesses aparecem nessa peça, que explora diferentes sonoridades da flauta doce. Nós vamos ouvi-la com a execução de Rafael Rodrigues na flauta doce e Maria Aida Barroso no cravo. Por fim, nosso programa termina agora com a sonata em Dó maior de Johann Joachim Quantz, com os movimentos afetuoso, alla breve, larghetto e vivace. Então vamos falar agora um pouco de Quantz. Ele é um compositor alemão que tocava também todos os instrumentos de corda e sopro, menos a flauta. Só que aí em 1718 ele foi nomeado oboísta da Capela Polonesa de Augusto II em Varsóvia. E aí ele se especializou no estudo da flauta transversal, tendo aula com um flautista chamado Pierre Bouffardin, porque
era muito comum na época os músicos tocarem mais de um instrumento e mesmo profissionalmente. Como hoje a gente vê na música popular, um músico toca flauta, toca saxofone, vários tipos de sax e tudo. Naquela época a mesma coisa. Então era comum, muito comum, oboísta, por exemplo, tocar flauta e vice-versa, que eles em geral estavam fazendo essa função dupla nos conjuntos, né? Bom, então aí ele estudou contraponto em Roma com Francesco Gasparini, que era um famoso professor, e aí ele conheceu também alguns outros compositores, como Domenico Scarlatti e o próprio Handel. E aí em 1728 ele se tornou flautista da Capela de Dresden. E aí lá, durante um concerto, ele conhece o príncipe Frederico da Prússia, que depois mais tarde ficou conhecido como Frederico o Grande, e que se torna seu aluno particular de flauta. E aí o príncipe, quando vira rei, ele contrata o Quantz, continuou como compositor da corte, músico de câmara do rei Frederico II, para o resto da vida. Tocando as suas músicas, assim como as do rei. E ele escreveu bastante, mais de 200 sonatas, 300 concertos para uma, duas flautas, música de câmara. E também ele fabricou flautas, e trouxe ainda melhorias técnicas e sonoras ao instrumento. Porque se vocês forem ver o traverso barroco, é bem diferente da flauta transversal, em questão de som, principalmente volume. E aí as chaves, tudo isso. Então, Quantz foi um dos que começou a fazer as modificações nesse instrumento, E aí o Bach e Telemann escreveram para a flauta, pensando já nessas modificações que foram realizadas a partir de Quantz, explorando mais as novas possibilidades técnicas que surgiram a partir dessas modificações.
Acabamos de apresentar Musicac, música da UFPE, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire.